Olá, crianças! Vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós vamos trabalhar números na forma mista. O módulo é o módulo 2, as páginas é a 156, onde vocês vão fazer uma leitura, tá? Do assunto que a gente está trabalhando agora. E logo depois vocês vão realizar a atividade da página 157, 158 e 159, ok? Então vamos lá. Números na forma mista, ou seja, números mistos. Números mistos são valores, gente, que se misturam um número natural e uma fração na mesma representação. Um número misto sempre representa mais do que um inteiro, ok? Então, veja aqui. Aqui nós temos dois inteiros, olha, tá? Ó, um inteiro e um inteiro. Cada inteiro desse foi dividido em quantas partes? Em quantas? Em 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Foi tomado todo, então aqui representa o inteiro. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Foi tomado todo, então foi a parte inteira. Já nessa terceira imagem, foram tomadas quantas partes? 3 partes, certo? Que é essa amarela aqui. Então, vamos lá representar essa fração. Como aqui tem o quê? 2 inteiros, ó. Coloquei 2 inteiros. E a fração é o quê? 3 quintos, ó. 3, né? Por que é 3? Porque foi tomado 3, ó. Essa amarela é a parte que foi tomada. 3. E foi dividido em quantas partes? Em 5. Então, é o quê? 3 quintos. Que a gente escreve esse número misto. Por que ele é misto? Porque ele é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. 2 inteiros e 3 quintos, ok? Fração mista. Olha o número misto. Olha aquilo que eu acabei de falar. Ó. O 2 representa a parte inteira, né? A parte inteira. E aqui é a parte fracionária. 7 terços. O número 2 7 terços está escrito na forma mista, pois é formado por um número inteiro, no caso é o 2, e uma fração, que é 7 terços. Certo? Número misto. Podemos transformar, gente, um número misto novamente em uma fração, usando um outro modo. Ou seja, eu vou pegar a parte inteira, que aqui é o 2, ó, certo? Vou multiplicar pelo denominador, que é 10. Ó, 2 vezes 10, 20. O resultado, eu vou somar com o numerador, que dá 26, não é? Ó, 2 vezes 10, 20, mais 6, 26. Então, 2 inteiros e 6 décimos é igual a 26 décimos. Certo? Então, aqui eu tenho um número misto, onde eu transformei em uma fração imprópria. Por que ela é imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Certo? Agora, eu tenho aqui um desafio. Nós vamos escrever uma fração, tá? E um número na forma mista, para representar a figura que está pintada de vermelho em cada situação seguinte. Ou seja, olha, vejam só que eu tenho essa imagem aqui. Ela foi dividida em quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui também foi dividida em 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, se todos eles foram divididos em 6, o denominador, que indica quantas partes o inteiro foi dividido, é representado pelo número 6. E o numerador é a parte que foi tomada, que foi tirada, né? Foi pintada. Que no caso aqui, ó, aqui foi 6, né? 6
mais 6, 6 aqui, mais 6 aqui dá 12, mais 1 aqui dá 13. Então, eu coloquei aqui a fração. 13 sexto. Aqui nós temos o quê? Uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. E eu vou transformar, tá? Essa fração, que é imprópria, em um número misto. Como? Daquele jeito que a gente acabou de fazer ainda agora. Eu vou pegar a parte inteira, né, que é o 2. Lembra que aqui tem 2 inteiros? 2 inteiros, né? E vou multiplicar pelo denominador. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Certo? Olha, ó, tá certo? Aqui, ó. Lembrando que o denominador permanece sempre o mesmo. Por isso que aqui é 6. Correto? Vamos para a segunda situação. Na segunda situação, eu tenho aqui também uma figura que foi dividida em quantas partes? Foi dividido em 8 partes. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido em 8 partes e todas elas foram tomadas, né? Está representando aqui um inteiro. Na segunda imagem, foi tomada quantos? Lembra que aqui foi 8? Por isso que o denominador aqui é quanto? 8. Ó. Aqui também 8 foi dividido em 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o denominador é 8. Indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador, ele vai indicar em quantas partes foi tirada, foi tomada, ou seja, foi pintada de vermelho. Lembrando que aqui não foram 8? 8, né? Aí vamos contar. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, o denominador é 13. Então, fica 13 oitavos. Aqui nós temos uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Agora, vamos transformar essa fração, né, imprópria em um número misto. Lembrando, gente, né, quantos inteiros tem aqui? Um inteiro, né? Foi dividido em quantas partes? Em 8. E quantas partes foram pintadas aqui? Quantas? 5, tá? Vamos conferir como essa igualdade. Lembrando, eu vou pegar a parte inteira e vou multiplicar pelo numerador e depois somar com o numerador. 1 vezes 8, 8. 8 mais 5, 13. Olha, por isso que é igual. Por isso que essa fração imprópria é igual a esse número misto, que está escrito na forma mista. Certo? Por hoje é só. Até a próxima aula. E